Olá, meus amigos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite também, dependendo do horário que estejam vendo este vídeo. Espero encontrá-los bem em tempos de quarentena, seguindo todas as recomendações dos médicos, as recomendações científicas. Esse é um período tumultuado, mas como qualquer período tumultuado, ele vai ter fim. Já diria Miguel de Cervantes, nada que é extremo pode durar por muito tempo. Isso serve tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. E esse período, vamos dizer, ele há de passar. Então, assim, nós vamos retomar algumas discussões do que nós estávamos vendo antes do período das pausas com relação às nossas aulas, e nós estávamos tratando ou íamos começar a tratar do que nós entendemos como intertextualidade. O que é exatamente a intertextualidade? Num sentido geral, o próprio nome ele já fornece uma ideia do que seja. O inter ele está relacionado a muitos, múltiplos, vários. Textualidade, obviamente, vem do textual. Então seria algo como, grosso modo, múltiplos, muitos. Então nós temos aqui mais ou menos uma noção daquilo que pode estar sendo tratado em termos conceituais, de esse que é um dos elementos assim essenciais para que nós possamos entender a produção literária e principalmente uma ferramenta bastante utilizada, uma ferramenta estilística muito utilizada pelos escritores contemporâneos, inclusive em tempos em que se diz que nada é produzido. Na verdade, tudo que nós temos já é uma somatória daquilo que foi visto e que os escritores ou os artistas, de uma forma geral, eles só tiveram um trabalho de reconstruir, lapidar por todos os itens, vamos dizer, costurados nos seus devidos lugares, e você não teria uma inovação, você não teria basicamente algo novo, você só teria uma espécie de invernização daquilo que já foi feito em um certo contexto. Mas em termos de definição, intertextualidade, como nós podemos observar aqui, é aquilo, em termos de significado, que eu coloquei como uma relação entre textos. Um discurso, vamos dizer, lacônico, um discurso bastante conciso, mas é uma relação existente entre textos. Em outras palavras, é um texto que é construído a partir da experiência de outros textos. Nós podemos encontrar vários exemplos. Provavelmente vocês vão recordar de muitos, e é importante ver como a intertextualidade ela se caracteriza dentro de todas as estruturas literárias para que nós possamos compreender certas formulações. Nós vamos exemplificar com o passar do tempo. Então, para dizer que algo é intertextual, eu não preciso apenas entender que é um texto que surge a partir de outros textos. Lembrando, não quer dizer que quando eu falo em texto, a experiência que nós estamos falando é apenas com relação à construção de discursos. Nós podemos ter, por exemplo, uma fotografia muito famosa que criou versões diferentes, que criou versões bastante alternadas. Nós podemos ter um quadro muito famoso ao longo da história, que ele foi reprisado por outros artistas, com versões mais, vamos dizer, contemporâneas, com uma visão mais particular de mundo. Nós podemos ter textos que foram escritos de uma certa forma, e alguns artistas, logo depois, eles começaram a alterar para poder criar um significado distinto, com diferentes funções, uma função crítica, uma função social, uma função irônica. A ideia, às vezes, é promover um certo sarcasmo dentro daquilo que você observa. Mas o que é que nós podemos tratar? A intertextualidade, ou seja, essa construção de um texto a partir de outras experiências de textos anteriores, ela tem a seguinte divisão. Nós temos os seguintes tipos de intertextualidade. Nós temos a referência, a alusão, que eu posso afirmar que talvez sejam as duas mais frequentes. Eu acredito que as duas sejam as mais comuns. Nós temos a citação, também muito frequente. Nós temos a paráfrase, nós vamos tratar de cada uma delas posteriormente. Aqui na sequência também vai haver a paródia. A paródia também é um dos principais mecanismos que a gente vai poder observar de intertextualidade. Nós temos o pastiche e nós temos, por fim, a bricolagem. O que é que seriam essas 7
formas de intertextualidade. Alguns autores, alguns teóricos até apontam mais. Eles apontam, por exemplo, a ocorrência do sample, que é mais ligado à música, é mais ligado a ritmos. Um certo compositor cria um ritmo e logo depois você vai fracionar esse ritmo e criar em diferentes diferenciações. Tá? Nós podemos ver, por exemplo, uma batida de frevo famosa que vai ganhar uma versão de música clássica, ou seja, há uma intertextualidade, apesar de que nós não estamos tratando de um texto, nós estamos tratando de uma melodia. Veja como a intertextualidade ela acaba, vamos dizer, ganhando uma forma muito mais ampla, muito mais universal. Então, assim, tratando de cada uma delas à parte, o que a gente pode entender em termos conceituais? Eu disse a vocês que a referência e a alusão, elas são as duas mais frequentes. Elas são as duas em que às vezes não há nem tanta, vamos dizer, dificuldade para poder percebê-las. Olha o que é a referência. A referência ocorre quando o texto que se lê, isso é o que está no material da Crescer, vocês podem encontrar essas definições no segundo capítulo da apostila, vocês podem perceber o seguinte, em termos de definição, o que seria a referência? Ela ocorre quando o texto se lê fazendo uma referência explícita, ou seja, uma referência muito mais aberta, uma referência muito mais ampla ao título de outra obra, ao nome de um autor ou a uma personagem de um outro livro. Essa referência explícita, assim, muito conhecida na cultura pop, por exemplo, isso virou inclusive meme em redes sociais, a ideia de você criar uma espécie de singularização com relação a uma referência. Isso está na música, por exemplo. Você pega um trecho de uma canção qualquer, o Belchior, por exemplo, cita Dante Eterno. Numa das suas letras, ele faz uma menção, isto é, uma referência a um nome conhecido da literatura de língua italiana, que é o Dante Alighieri, tá? No momento em que você tem uma obra clássica, que nós vamos discutir em algum instante, que seria a Divina Comédia. Então, Dante ele escreveu a Divina Comédia. No momento que você vê Dante eterno, o Belchior coloca o Dante como se fosse uma espécie de metáfora do inferno. Inclusive, é uma palavra que deriva do nome Dante Alighieri, que é a palavra dantesco. Algo dantesco seria algo infernal, algo, vamos dizer, difícil de você conviver, um espaço, vamos supor que você está numa sala fechada, de repente está fazendo muito calor, um pico de calor assim, extremamente absurdo, e você está numa sala e falta energia, de repente você não tem mais os ar-condicionados à disposição, e você começa a se sentir, vamos dizer, incomodado pelo calor. Eu posso dizer que aquilo é extremamente dantesco. Então, no momento que eu faço uma citação ao Dante, eu tenho a utilização de uma referência. O Belchior faz essa citação ao Dante Eterno, em uma das suas composições. O Machado de Assis faz isso em Dom Casmurro. Lembrem-se, o Bentinho ele é um personagem muito ciumento. O Bentinho ele tem uma patologia, um ciúme, assim vamos dizer, doentio. E há um capítulo, se você for lembrar, o Dom Casmurro ele foi escrito na primeira pessoa. E o interessante sobre o Bentinho é que ele nomeia o capítulo como uma ponta de Otelo. Para quem tem certas experiências literárias, uma coisa interessante sobre a intertextualidade: quanto mais leitura você tem, quanto mais bagagem cultural em termos artísticos você consegue compreender, ou você consegue, vamos dizer, de alguma forma absorver, mais clara vai ficar a ocorrência desses discursos intertextuais. Por exemplo, o Machado de Assis ele faz uma referência à obra do Shakespeare. Nós estamos tratando do Otelo, o Mouro de Veneza. Para quem já leu a peça teatral shakespeariana, você vai recordar que a maior referência dita pelo Machado de Assis, ou a principal referência, a principal temática que vai estar dentro da peça do Shakespeare, é a discussão acerca do ciúme. Ou seja, o Otelo é ciumento, inclusive quem leu a peça vai perceber que por conta do ciúme nós vamos ter um fim trágico, tá? Vai haver uma tragédia ali com relação a todo o desfecho dos atos, que vai culminar com a morte da Desdémona, vai culminar com a morte do próprio Otelo, e é basicamente a mesma coisa que vai acontecer no Dom Casmurro, porque o Machado de Assis ele coloca o título do capítulo, uma ponta de Otelo.
O que ele quer dizer com aquilo é que, na verdade, ele está sentindo uma carga de ciúme muito grande. Ele diz uma ponta. Então, no momento que você conecta ao Otelo, você vai lembrar da perspectiva do ciúme. Ele nomeou o capítulo dessa forma como modo de dizer que ele está sentindo ciúme da Capitu. Então, o que nós temos ali na obra do Machado também é uma referência. Eu citei dois casos aqui para vocês. Eu citei um primeiro do Belchior, que cita um autor clássico italiano, que é o Dante Alighieri, e depois eu coloquei uma outra personagem de uma peça do Shakespeare do século XVI. Então, assim, esses daí são alguns casos assim, de referência que nós podemos perceber. E na sequência, nós vamos ter a alusão. Elas são muito parecidas. Talvez a principal diferença é que a alusão, ao contrário da referência, ela não é tão explícita, ela é mais implícita. Em que sentido? Aqui que você precisa ter uma referência ainda muito maior, você precisa ter uma bagagem cultural para poder entender quando é que está se fazendo uma alusão, porque a alusão às vezes é muito sutil. Você não tem diretamente a citação de uma obra, você não tem diretamente a citação do nome de um autor, você vai ter uma pequena pista em que você vai perceber uma alusão a isso. Qual foi a definição que nós temos? É uma referência sutil e vaga ao título de outra obra, ao nome de um autor ou de uma personagem de outro livro. É um tipo de intertextualidade que se caracteriza por uma leve indireta menção a outro texto ou a um fragmento textual. Se na referência nós temos uma citação mais direta, eu ponho o nome do Dante Alighieri, eu ponho o nome do Otelo, na alusão eu vou ter uma referenciação mais sutil. Na alusão, vejam, Balzac escreveu um livro, Balzac, um escritor francês do século XIX, ele escreveu um livro chamado A Mulher de 30 Anos. Então, no momento que você percebe que uma personagem, é um conto do Rubem Fonseca contemporâneo, em que você vê o seguinte, vai se descrever uma personagem, o personagem do Rubem está descrevendo uma personagem feminina, e há um momento que ele diz o seguinte, ela é uma mulher de 30 anos. É claro que quando eu digo a mulher de 30 anos, aqui não está se referindo ao título da obra do Balzac, né? Não está se referindo diretamente ao título em si, mas a caracterização ou a essência daquilo que o Rubem Fonseca cravou na construção e na descrição que o seu personagem faz de uma personagem feminina é uma alusão que nós vamos ter à obra do Balzac. Nós podemos notar essa caracterização, tá? Então você vai ter ali uma pequena citação com relação a isso, uma alusão muito sensível, muito sutil, tá? O Belchior também faz alusões, por exemplo, você nota isso em há uma canção dele que ele vai fazer uma alusão ao Caetano Veloso, tá? Ele lembra alguma coisa como que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Nós temos aqui duas formas, vamos dizer, de intertextualidade, porque a primeira diz, um antigo compositor baiano. Quem é esse antigo compositor baiano que o Belchior se refere? Esse antigo compositor baiano é o Caetano Veloso. Ele não fala o nome do Caetano Veloso. Se ele dissesse o compositor Caetano Veloso, o letrista Caetano Veloso, nós teríamos uma referência. Só que ele não cita na canção o nome do Caetano Veloso, ele fala um antigo compositor baiano. E logo depois ele faz uma citação, que é uma outra intertextualidade que nós vamos ver depois. Há uma canção do Caetano Veloso. O antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Ou seja, ele não cita o nome do Caetano Veloso. Nós temos aqui uma relação implícita, um antigo compositor baiano. Quem é esse antigo compositor baiano? Se você for buscar ali em termos de quem estava em voga, seria talvez o Gilberto Gil, talvez o Caetano. Aí logo depois você tem a confirmação, porque há uma frase, e essa frase é pensada de uma canção do Caetano. Então, essas são as diferenciações que nós temos entre referência e alusão. Qual seria o próximo quadro temático que nós vamos levar em consideração? Na sequência nós vamos ter a citação e nós vamos ter a paráfrase. Vejam só,
Em ambos os casos, nós teremos... Vamos começar com a citação. A citação, qual é a definição que nós temos aqui do material da Crescer? É possível perceber a citação quando um autor reproduz literalmente, esse literalmente aqui é bastante importante para compreender, as palavras de um outro autor. Nos textos científicos e informativos, a citação aparece marcada normalmente, entre aspas. Um tipo de citação bastante encontrada na literatura é a epígrafe. Vejam só, o que é a citação? Inclusive alguns teóricos até colocam a epígrafe como outro tipo de intertextualidade. A epígrafe ela é estudada distante da citação. Eu prefiro essa abordagem da Crescer, porque a epígrafe ela também é uma citação. Não há necessidade de você diferenciá-la. Só que ela é um tipo de citação que ela tem uma diferença. Eu vou explicar essa diferença em alguns instantes. Mas vamos manter aqui o foco com relação à citação. Vejam só. Quando eu cito a citação, é o momento em que eu pinço a frase de um autor. Isso eu posso utilizar, por exemplo, nas dissertações que eu escrevo, as redações que eu faço. Eu escrevi uma dissertação cujo tema é educação. Então, se eu escrevi sobre educação, eu posso, por exemplo, pinçar uma frase, uma citação do Paulo Freire. Eu preciso colocar essa citação entre aspas. Por que o Paulo Freire? Eu estou tratando, o meu objeto de análise é a educação. Eu poderia citar a fragilidade do sistema de ensino público do Brasil, o sucateamento das escolas, por exemplo, ou a falta de investimento nas estruturas educacionais. Perfeito? Mas o mais interessante é que eu preciso buscar os teóricos que de alguma forma se dedicaram aos estudos do trato da educação enquanto objeto de análise. Então, se eu cito o Paulo Freire ele é uma autoridade no assunto. O Paulo Freire é um dos principais educadores do país, uma referência em todo o mundo. Então, quem melhor do que o Paulo Freire para que eu possa absorver, eu possa selecionar uma frase e eu possa encaixar essa frase com aspas dentro de um contexto, de um nível de argumentação que eu estou construindo. O interessante de citar o Paulo Freire é que ele é uma autoridade em educação. Então, a partir do momento em que eu pego esse pensamento do Paulo Freire, encaixo no meu texto e eu ponho aspas, eu estou fazendo o uso da citação. Ou seja, a partir daquele momento, meu discurso vai ganhando uma conotação intertextual. Essas são as práticas e as referências que nós vamos ter dentro da fabricação daquilo que se entende como citação. Os textos acadêmicos das universidades, quem tem pai, mãe, ou quem já teve a curiosidade de ver o irmão fazendo uma pesquisa, escrevendo um texto, as famosas monografias, os famosos TCCs, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Observem, se vocês folhearem, tiverem a curiosidade de folhear, vocês vão ver várias construções entre aspas. E essas construções são citações, porque o diálogo que está se fazendo ali dentro daquela construção científica é um diálogo em que eu construo o meu ponto de vista, amparado e sustentado por sólidos argumentos de autores e autoridades no assunto. Mas esse discurso sempre está entre aspas, porque eu estou citando literalmente aquilo que foi dito. Qualquer frase literária que eu possa pensar. Há uma frase, por exemplo, do Machado de Assis, há uma frase do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele diz algo como que me perdoe os diabéticos, mas viver é sim coisa muito doce. Desculpa, ele não diz isso, ele diz, abre aspas, que me perdoem os hipocondríacos, mas viver é sim coisa muito doce. Fecha aspas. Por que eu pus as aspas no início e as aspas no fim? Porque foi uma citação literal aquilo que está dentro da obra do Machado de Assis. Eu não alterei nada. Eu peguei a caracterização daquela fala e acabei acrescentando tal qual ela estava. E o interessante é que a gente já vai ramificar o que nós estamos dizendo com relação à epígrafe. Vejam, a epígrafe é muito comum nós fazermos assim certas leituras de livros. Qualquer livro, ou a maior parte dos livros que vocês podem vir a ter acesso, né, é interessante mencionar isso,
uma parte considerável dos livros que vocês podem comprar, principalmente livros contemporâneos, quanto mais contemporâneos melhor, peguem qualquer best-seller contemporâneo. Peguem, por exemplo, A Culpa é das Estrelas, peguem Marley e Eu, A Menina que Roubava Livros, Extraordinário, Comer, Rezar e Amar, Dan Brown, qualquer livro do Dan Brown, Harry Potter. Se vocês buscarem esses livros, vocês vão perceber que, em certo sentido, muitos deles têm sempre uma citação no início, uma citação que o autor ele pegou para poder encaixar logo no prólogo do livro, que aquilo ali pode ter certas finalidades, aquilo ali pode ter mais ou menos uma espécie de antecipação do que o livro vai tratar. Se for um livro que tem um tema específico, você põe uma citação que ela poderia estar associada àquilo. O livro, por exemplo, do José Saramago escreveu o Ensaio sobre a Cegueira, e é claro que nós estamos falando de uma pandemia, acreditem se quiser, que a gente puxa até para a realidade que nós estamos experienciando. O José Saramago ele escreveu o Ensaio sobre a Cegueira, que é uma espécie de viralização de indivíduos que entram em contato com outros, e há um contágio, porque todos estão ficando cegos, todos estão perdendo a visão. E, em certo sentido, o mote desse livro é que a epígrafe dele já fornece uma ideia daquilo que vai ser observado. Porque o que é que está lá no início? Faça mais que ver, enxergue. Então eu posso colocar aspas no início e posso pôr aspas no fim para fechar a ideia. A epígrafe é uma citação que está sempre no início dos livros, são aquelas frases que fornecem alguma indicação do que o autor vai tratar dentro da obra literária. Então isso é basicamente o que nós podemos entender como citação.